Desde quando nascemos, aprendemos que tudo em nossa volta é dual, ou seja, para cada coisa existe outra paralela e oposta. E assim, entendemos que existe noite e dia, alegria e tristeza, vida e morte, amor e ódio, bem e mal, luz e trevas, etc. Partindo desse entendimento, aceitamos a ideia de que também somos uma dualidade, que o mal e o bem habitam em nós e temos um lado bom e outro lado mau. Aprendemos que as coisas boas precisam ser valorizadas e as coisas ruins precisam ser lançadas fora, eliminadas da nossa vida. E isso se tornou um grande problema. Todos os dias as pessoas estão lutando para eliminar de suas vidas o seu lado mau. E isso se torna desesperador, porque ao tentar eliminá-lo, percebem que a parte ruim continua ali. Em certos momentos, motivados pela fé, pela autoestima ou por algum fato animador, aquele lado mau parece desaparecer e a pessoa se sente aliviada. Passa-se algum tempo e ela se pega novamente tomada pelo antigo lado do qual achava que tinha se livrado. Trava-se aí uma luta permanente no ser humano. Um conflito que se reinicia todos os dias e se arrasta muitas vezes por toda uma vida. Mas será realmente que temos dois lados, um mau e outro bom? Será que somos seres em duplicatas, vivendo num mesmo corpo, onde um de nós é bom e o outro é mau? E qual desses dois lados está prevalecendo em nós? Esse é o nosso tema de hoje. Sejam muito bem-vindos. Edward Monarch, ou Mordrake, em algumas fontes, foi o herdeiro de uma nobre casa na Inglaterra no final do século XIX. Sua condição foi um raro caso de policefalia, pessoa com mais de um crânio, o que fez com que ele tivesse um segundo rosto na parte de trás da sua cabeça. Mordrake costumava chamar esse segundo rosto de meu gênio malvado. Curiosamente, aquele segundo rosto não podia falar nem comer, mas ao que parece podia rir, chorar, expressar raiva ou tristeza. Sempre expressões contrárias ao que Mordrake estivesse sentindo naquele momento. Ou seja, se Mordrake ficasse triste, seu segundo rosto esboçava expressões de alegria e de uma alegria irônica. Se ele ficasse feliz, se estivesse feliz, risonho, o segundo rosto esboçava uma expressão de raiva ou tristeza. Por conta dessa anomalia física, Edward Mordrake viveu uma infância e uma juventude triste e solitária. Por muito tempo, implorou aos médicos para que removesse aquela sua face demoníaca. Mas os médicos alegavam que era impossível remover aquele segundo rosto sem que danificasse terrivelmente a sua verdadeira face, uma vez
que as terminações nervosas de ambas estavam conectadas. Tente só imaginar como seria a paranoia se você carregasse na parte traseira da sua cabeça um segundo rosto que lhe desse a sensação de estar constantemente carregando outra pessoa atrás de você, da qual você não pudesse se descolar nunca dela e que te desse a impressão de que estava sempre lhe perseguindo. Mordaque sofria a presença desse estranho hóspede em seu corpo todos os dias da sua vida. Ele dizia que durante a noite seu segundo rosto lhe sussurrava uma espécie de linguagem que ele denominava de linguagem satânica, porque era confusa e temerosa. Uma interminável ladainha que só ele podia escutar. Apesar de ser um brilhante estudante, Mordaque passou a maior parte de sua curta vida enclausurado, uma vida solitária que o privou de conviver com outras pessoas. Só não lhe privou dos prazeres da literatura e da música, da qual era um ótimo pianista. Já não suportando mais ter que conviver com aquela segunda pessoa que ele dizia ser o seu lado mau, aos 23 anos, ele bebeu uma dose letal de veneno, pondo fim à sua triste vida e ao convívio forçado com aquele ser que representava o lado ruim da sua existência. A tal dualidade. Uma criança, quando nasce, é absolutamente inocente, pura, espontânea, ingênua, desprovida completamente de sentimentos ruins. Primeiramente, ela percebe que o choro é a sua principal forma de comunicar aos adultos as suas necessidades diversas. Então, se ela tem fome, chora. Se tem medo, chora. Se tem dor, chora. Depois, quando cresce mais um pouco, ela descobre, tendo como exemplo os comportamentos dos adultos em torno dela, que para conseguir alguma coisa do mundo adulto, precisa recorrer a diversas artimanhas. Aí, aprende a dar chiliques, a ser agressiva, a mentir, a trapacear. A criança original, aquela pequenininha, não era dual, era perfeita. A criança crescida torna-se dual e fica enfeiada, imperfeita. Já está em guerra com seus dois lados e em guerra com a sociedade que lhe pressiona e lhe impõe novos sentimentos e comportamentos duais. Quando nos tornamos adultos, já temos dezenas de rostos e lados. Algumas pessoas possuem tantos que nem mais sabem quem são. Cada um de nós, quando se olha de frente, verdadeiramente, descobre que é várias pessoas diferentes habitando um mesmo corpo. Ao longo da vida, desenvolvemos várias personalidades, uma pessoa diferente para cada pessoa com quem convivemos, uma pessoa diferente para cada lugar onde estivermos, uma pessoa diferente para cada nova situação que vivenciaremos. E aí, muitos se perdem, porque se deparam com tantos dele mesmo que não sabe mais quais são os reais ou imaginários. E toda essa luta travada
para eliminar o nosso lado mal torna-se em vão ou perdida. Exatamente porque o outro lado mal que dissemos estar em nós prejudicando a nossa vida nada mais é do que nós mesmos. Ou seja, se formos bons ou maus, qualquer um desses lados é apenas nós mesmos e mais ninguém. E aí está o nosso erro. Estamos o tempo todo guerreando contra nós mesmos. Nos tornamos nossos piores inimigos. E muitos de nós terminamos por causar danos irreparáveis. Será que precisamos mesmo brigar conosco o tempo todo? Não seria mais belo descobrirmos nossa originalidade e, no dia a dia, irmos melhorando o que precise verdadeiramente ser melhorado e eliminando o que necessariamente precise ser eliminado? Um olhar sobre o nosso mundo. O mundo em que vivemos é um mundo conflituoso e dual. Se pudéssemos percorrer agora o olhar sobre toda a nossa história, passeando pelos séculos, veríamos que o homem sempre viveu em meio a constantes lutas e guerras, como se buscasse nas batalhas externas descobrir como combater aquilo que interiormente nunca conseguiu vencer, seus conflitos interiores. A sociedade de hoje não é diferente. Costumo ouvir as pessoas dizerem: o mundo está a cada dia pior. Estamos no fim dos tempos. Hoje ninguém presta, ninguém vale mais nada. Não dá para confiar em mais ninguém. Todo mundo é falso. A gente vê cara, mas não vê coração. Mas tanto nos séculos passados quanto nos tempos atuais, o homem é o mesmo. Um misto de verdades e mentiras, de ódios e amores. Houve e há aqueles que dizem que somente o sangue de centenas de mortes pode devolver a paz à sociedade. Nós mesmos, quantas vezes agimos para matar? E entenda-se aqui que existe a morte verbal, a morte psicológica, etc. Agimos para destruir aqueles que determinamos como os nossos inimigos. Nossas atitudes demonstram que está incutida em nossa cabeça a ideia de que é eliminando o que consideramos lado mal, ruim, que nos livramos de sua influência aniquiladora. Agimos assim com as coisas, com as pessoas, com os meios, com as situações. E outra coisa, hoje se criou um modismo de atribuir toda a violência, maldade, corrupção, mentiras ao diabo. Ninguém mais erra, tudo é culpa do tinhoso. Não estou com isso negando a existência do mal, nem suas influências. Não vamos aqui entrar em méritos religiosos. Mas é preciso encarar de frente o fato de que somos inteiramente responsáveis pelos nossos atos e delitos. Tudo que fazemos nasce de um pensamento, uma vontade interior. Se eu decido roubar um sorvete ali numa barraquinha, sou responsável pelo meu ato. Eu preciso ter a dignidade, a coragem e a honradez para assumir isso. As redes sociais
espelham seu lado ruim. Navegando pelas redes sociais, nos deparamos com pessoas babando ódio o tempo todo. Pessoas que manifestam nas suas postagens raiva incontida, intensa, que são grosseiras, estúpidas, desprovidas de qualquer bom senso ou ética. E outras que procuram as redes sociais para beberem e se alimentarem do ódio das outras. Essas pessoas estão prontas para imediatamente atacar, denegrir, perseguir. Mas como compreender esses comportamentos, essas atitudes? Bebendo os ódios dos outros. Em algumas civilizações antigas, era comum que ao condenado à morte fosse dado em suas mãos uma taça de veneno para que ele tomasse. O caso mais conhecido dessa prática foi o de Sócrates. E isso fazia parte da sentença. O condenado recebia o veneno que lhe era dado e tomava pelas próprias mãos. Com essa história, quero lhe dizer o seguinte: não beba o veneno dos outros. Já basta o veneno que cada um de nós possui. Não acirre seus ódios, rancores e sentimentos ruins a partir dos ódios, rancores e sentimentos ruins dos outros. Não compre a briga alheia, a raiva alheia. Seja sempre o observador. Olhe de fora. Quem observa vê melhor todos os lados de uma situação. Veja o que você pode aprender diante de cada acontecimento, de cada fato, de cada situação e siga em frente. Qual lado de você está sendo alimentado? Aqui algo precisa ficar bem entendido. Nossos vícios e comportamentos e relacionamentos é que criam nossos falsos eus. E nossos tantos lados. O homem precisa urgentemente voltar-se para o alto e compreender a origem do que é. Você é espírito, único, perfeito, semelhante ao seu Criador. Deus é único, eterno, imutável. Você também. Não existe dois lados de nós, exceto nossa alma e nosso corpo físico, que são acessórios do nosso espírito. Somos únicos. Duais, preste bem atenção nisso, são os nossos vícios, os defeitos, os pensamentos que alimentamos durante a nossa existência terrena. Precisamos estar conectados a Deus para que o nosso espírito sempre prevaleça sobre o nosso corpo e mundo físicos. Se fizermos isso, nossa consciência se desenvolverá e poderemos ver a claros os sentimentos, os vícios, os hábitos, as atitudes duais e tantas vezes danosas para as nossas vidas. Vendo-os, poderemos começar a trabalhar em nós um processo de limpeza
limpeza, purificação e transformação. Aqui nós chegamos ao ponto X da nossa reflexão. Individualmente, cada um deve voltar-se para dentro de si e buscar enxergar suas dualidades conflitantes, que nada mais são do que seus vícios, hábitos e pensamentos e atitudes alimentados. Amor e ódios, felicidade e tristezas, perdão e rancores, etc. Quaisquer deles que você mais der atenção e alimentar, será este que prevalecerá em você. Por exemplo, você está sentindo ódio agora e continua pensando sobre o que te causou ódio, pensando em tudo o que deveria fazer para se vingar. Todos esses pensamentos de ódios e de ações em torno do seu ódio só estarão alimentando e fortificando o ódio dentro de você. Esse ódio crescerá e se tornará intenso, lhe dominará e arrasará sua vida. Algo a ser compreendido. Não somos seres duais. Na nossa origem, somos espíritos únicos, mas podemos gerar sentimentos e comportamentos duais, sim. E quando fazemos isso, nos perdemos totalmente do que somos na nossa origem. Portanto, como seres conscientes, podemos ser melhorados. Podemos operar em nós mudanças positivas, transformadoras. Podemos parar a guerra interior e cotidiana que tanto tem nos deixado insatisfeitos, desequilibrados, infelizes. Então, comece a descobrir, a ver de frente os pensamentos, atitudes e sentimentos negativos, prejudiciais, danosos, que você vem alimentando continuamente. Hora de compreender que eles só conduzem a resultados ruins. Hora de compreender que eles precisam ser transcendidos, deixados para trás. Hora de começar a deixar de alimentá-los. O que você reprime não te liberta. Observe que não estou falando em reprimir, mas transcender, deixar para trás. Lembre-se de que aquilo que você chama de seu lado mau, que lhe perturba, danifica, fere interiormente, prejudica você e a outros, não são um outro lado de você, mas apenas sentimentos e pensamentos e ações negativos e danosos que você tem alimentado constantemente na sua vida. Os sentimentos e comportamentos reprimidos, sufocados, tendem a se expandirem e ganharem força dentro de você, de tal forma que algum dia, assim como uma panela de pressão, eles explodem, danificando gravemente sua vida e a vida das pessoas em torno de você. Aprenda a transcender. A palavra transcender
é significativa e bela. Significa passar além, seguir adiante, superar, ser superior. Quero dizer com isso que, em vez de sufocar aquilo que é ruim em você, transcenda-o, encare de frente, perceba que não lhe serve para nada, não lhe edifica, não lhe faz um ser humano melhor, não lhe domina. Passe por ele, passe através dele, entenda seu significado, recolha as lições que podem ser aprendidas e siga em frente, deixando aquilo que é mal para trás. Ao passarmos por algo que seja ruim, danoso em nossa vida, tirando lições importantes, já não mais estaremos presos a isso. Poderemos seguir em frente, deixando para trás aquilo que outrora tanto nos atormentava. Então, transcenda seu lado mau. Supere e seja superior aos seus ódios, rancores, sua parte piorada. Não deixe de colher as lições que precisam ser colhidas das ações ruins, negativas e danosas que por acaso você tenha praticado. As lições aprendidas ajudam no melhoramento da pessoa e no ganho de consciência. A experiência deve tornar-te melhor. Somente olhando de frente aquilo que te atormenta ou prejudica é que é possível compreender a desimportância disso, o poder danificador que tal coisa possui e a desnecessidade dela em sua vida. Mas nunca você pode esquecer que, de todas as coisas vivenciadas, de todos os fatos e experiências, se pode tirar lições significativas, transformadoras. Por isso, esteja mais atento ao que precisa ser melhorado em você. Perceba-se sempre, principalmente nos momentos em que aquele tal lado ruim estiver em ação. Seu olhar atento minimizará as ações e efeitos ruins. Recolha as lições, guarde os aprendizados, aceite crescer e evoluir. O pescador e as pedras no rio. Vou contar para vocês uma bela história. Numa certa manhã, bem cedo, antes do sol nascer, um pescador foi a um rio. Chegando à margem, sentiu alguma coisa sob seus pés e descobriu que era um saquinho de pedras. Ele o apanhou e, colocando sua rede de lado, sentou-se na margem do rio para esperar o sol nascer. Esperava pela alvorada para iniciar seu dia de trabalho. Preguiçosamente, pegou uma pedrinha de dentro do saco e atirou-a na água. Depois apanhou outra e mais outra. Na falta do que fazer, continuou jogando as pedras na água, uma após outra. Lentamente, o sol foi surgindo e iluminando. A essa altura, ele já havia jogado todas as pedras e só restava uma, a última que havia ficado na sua mão. Seu coração quase parou quando viu, à luz do dia que se iniciava, o que segurava nas mãos. Era um diamante, uma pedra preciosa. No escuro,
ele havia jogado um saco inteiro delas dentro do rio. O que havia perdido sem saber? Cheio de pesar, amaldiçoou a si mesmo. Levantou-se, chorou e quase enlouqueceu de desgosto. Acidentalmente, havia encontrado a possibilidade de enriquecer pelo resto da vida. Mas, na escuridão, por ignorância, havia perdido a chance. Por outro lado, ainda teve sorte. Sobrara-lhe uma pedra. Felizmente, a luz havia surgido antes que ele a tivesse jogado também. Geralmente as pessoas não têm tanta sorte assim. A escuridão por toda parte e o tempo da vida voa. O sol ainda não surgiu e já desperdiçamos todas as pedras preciosas das nossas vidas. A vida é um imenso tesouro e o homem não faz nada além de jogá-lo fora. No momento em que compreendemos a importância da nossa vida, o tempo já passou. O mistério, o sagrado, a graça, a redenção, o paraíso, tudo é perdido. E a vida é desperdiçada. Então, não perca tempo, não desperdice, desenvolva o que de melhor há em você. As suas boas qualidades, suas boas intenções, seus bons sentimentos, suas boas ações, são pedras preciosas colocadas em suas mãos. Não as jogue fora. Então, melhore seus pensamentos, suas ideias, suas atitudes, suas relações, seu convívio com as pessoas, com a natureza, com o universo, com Deus. Olhar atento. Seja mais observador da sua própria vida e de tudo aquilo que em você precisa ser melhorado. E dedique-se diariamente a esse melhoramento de si mesmo. Não esqueça que você é um ser único, não é um ser duplicado. Em você, as únicas coisas duais são os seus pensamentos, sentimentos e ações. Por isso, aprenda a cultivar, preservar, nutrir aquilo que é bom em você. Então, diariamente, tenha a melhor palavra. Pratique a ação boa. Nutra pensamentos bons. Compartilhe sentimentos elevados. Aprimore isso todos os dias. Não jogue suas pedras preciosas no lago da vida. Lembre-se que suas qualidades, seus sentimentos bons, seu amor provém de Deus, que é a fonte geradora de tudo isso. Beba diariamente da fonte de Deus, para que sempre vença, para que sempre prevaleça e aperfeiçoe tudo que de bom habita em você. Chegamos ao final do nosso encontro. E, como sempre, espero que tenha sido bastante enriquecedor para você. E cada palavra que eu digo, acredite, é uma lição de vida para mim, é um enriquecimento para mim. Aprendo junto com vocês, cresço junto com vocês. Na próxima segunda-feira estaremos juntos aqui novamente. Paz e luz para você.